Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos, de temas de interesse nacional. Essa tribuna é política, então não estranhe falarmos aqui insistentemente de política. Acompanha quem gosta, quem quer se atualizar ou entender muitas coisas que estão acontecendo por aí. Minha gente, hoje no Brasil, politicamente, a discussão maior, mais importante, é a reforma da Previdência Social. A nova Previdência Social. O relator, inicialmente, apresentou um projeto, mas na discussão na comissão especial, entendeu que irá apresentar um parecer suplementar. Isso é importante porque ficou faltando coisas importantes, como a inclusão de coisas importantes, como a inclusão dos estados e municípios nessa emenda da Previdência Social. Isso aí, apesar de eu ser contra, pessoalmente, eu acho que deve, razoavelmente, pela razão, ser incluído. Porque se os estados e os municípios não forem incluídos, não adianta. Amanhã ou depois eles estão aqui na porta do Palácio do Planalto pedindo socorro. Dinheiro da União, que a União arrecada para o povo brasileiro, eles vão querer para tapar buraco, como é o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Os corruptos, seguidamente, faliram esses estados sem reação nenhuma do poder central ou da população no local. Covardemente, eles acabaram com o tesouro do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Agora tem que começar tudo de novo. Por isso, minha gente, que eu sou a favor de um pacto federativo que tenha lá um instrumento que regule a autonomia dos estados federados, colocando lá um artigo que diga que a intervenção aos estados infratores da Lei de Responsabilidade Fiscal é automática, deve ser automática, não deve passar pelo Poder Judiciário. É um ato administrativo imperativo para corrigir as distorções administrativas, a governança dos estados e do município do Brasil, que é uma bagunça. É uma bagunça, é uma corrupção desde do contínuo até os prefeitos, dos contínuos até os prefeitos. Essa é a verdade estampada na realidade que temos da Previdência Social, tanto a nível nacional, como a nível estadual, como a nível municipal. Meus amigos e minhas amigas, é uma vergonha para todos nós, brasileiros. Saber que o Brasil é administrado por uma caboclada que não tem amor a nada, não tem respeito, não tem dignidade, não tem patriotismo, porque pátria eles não têm, eles não consideram pátria. Eles consideram o Tesouro Brasileiro um garimpo lucrativo, que eles vão às ruas, pegam o mandato de 4 anos e durante esses 4 anos Deus nos livre. Deus nos acuda. Deus nos acuda. Essa é uma verdade que é preciso ser dita, minha gente.
no Brasil nós temos, não todos, mas temos uma corja muito grande de vagabundos corruptos que vão em busca de mandato só para roubar o Estado brasileiro, o povo brasileiro. Essa é a realidade. Além do que, nós ainda temos aí o fundo partidário rico, que distribui fortuna entre quase 40 partidos. Para que isso? Isso não é democracia, não. Isso não é democracia, é bagunça, é anarquia. Eu já disse aqui e repito. Bagunça e anarquia, o sistema político, o modelo político brasileiro. Não é uma coisa séria. Agora mesmo na reforma da Previdência Social, o presidente manda um projeto racional, razoável, e os deputados, principalmente os deputados, isso é porque ainda não chegou no Senado, os deputados querem macular o projeto de qualquer forma, querem descaracterizar, querem apequenar o projeto que o senhor presidente mandou, incluindo coisas desnecessárias e tirando o essencial, como a inclusão dos estados e municípios e o sistema de capitalização. Meus amigos e minhas amigas, a maioria dos deputados e senadores são mercenários. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, trouxe uma nova forma de governar sem querer, e não quer e não está fazendo a troca simplesmente de cargo por voto no Congresso. Eles já foram eleitos, então eles têm a obrigação de votar nos projetos consentando com a realidade brasileira. Não é preciso o presidente da República ficar dando, ou o Poder Executivo ficar dando cargos em troca de voto. Isso o presidente Jair Bolsonaro não fez e me parece que não fará. Me parece que não fará. Com toda razão, pois ele se elegeu. O presidente tem um contrato político em andamento, que é o mandato dele. Um contrato social para conduzir o Brasil segundo os programas de campanha que ele ofereceu ao Brasil. Que foi isso que atraiu o eleitorado para a sua eleição. Foram os programas eleitorais expondo as ideias deles e os projetos com os quais ele ia governar. Meus amigos e minhas amigas, é muito triste. A cultura política brasileira é difícil de se entender. A cultura política é a cultura midiática. Nós temos uma mídia nociva aí, latifundiária, que procura diminuir tudo que o presidente fala, exagerar em outros casos negativos, quer prejudicar, quer tirar o presidente da República de qualquer maneira, como tiraram outros. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem apoio político e apoio militar. Não esqueçam disso. E os militares não vão deixar que a bagunça, que os desvios tomem conta do Brasil. Eu confio muito nas Forças Armadas, porque já salvou o Brasil de outras situações difíceis e tenho certeza, como ela não falhou antes, não vai falhar agora. E não só eu, mas o povo brasileiro tem essa confiança, esse conforto interior em saber que não estamos só à mercê de uma corja que só olha para o seu próprio umbigo, para os seus próprios mandatos, para os seus próprios interesses. Nada republicano eles defendem. Nada republicano. Agora falam dos bancos, mas no tempo que essa oposição governou, foi a época que os bancos tiveram muito mais lucros.
nadaram na falta de sorte do povo brasileiro. Banqueiro aqui não é preciso emprestar dinheiro não, minha gente. É só o serviço bancário, um chequezinho que você pega, alguma coisa que você paga, tudo se paga uma taxa altíssima. Então aí eles arrecadam a riqueza nacional de uma forma muito ruim e humilhante para o povo brasileiro. É por isso que muitos banqueiros internacionais querem vir para o Brasil. Elegeram o Brasil como destino porque aqui eles não correm risco nenhum. E esse sistema foi implantado por governos anteriores. Mas na verdade, meus amigos, hoje, 2 de julho, o governo começou a discussão efetiva lá da nova Previdência, na Comissão Especial, da emenda da Previdência. Dizem que hoje votam lá. Assim eu espero. Espero que seja aprovado, incluindo os estados e municípios, e a capitalização. Esse projeto encaminhado pelo ministro Paulo Guedes é o projeto correto. É o projeto correto. Porque essa oposição é oposição por oposição. Se o governo adotasse, veja bem, se o governo adotasse os projetos da oposição como projeto do governo, eles lá que eram a favor, que seriam a favor hoje, amanhã já seriam contra os seus próprios projetos, porque o governo teria apoiado e apresentado. Essa gente acha que o povo, que nós outros somos uns inúteis, somos uns imbecis, inécios, porque não tem respeito para com a inteligência do povo brasileiro. Não tem respeito. São todos contraditórios, mentirosos. Tudo isso com a intenção de adquirir a simpatia política, a empatia política do povo brasileiro. Para enganar como estavam enganando, para mentir como estavam mentindo. É isso que acontece. Para mentir como estavam mentindo, ganharam a eleição mentindo, inventando fake news para prejudicar a senadora Marina, uma pessoa que eu não vejo defeito nela, que rompeu o ciclo da necessidade da pobreza lá no Acre, nos Seringais, e veio para Brasília como senadora da República e não decepcionou. Eu não estou aqui sendo partidário da Marina, não. Aqui eu estou colocando somente que ela é uma pessoa séria, que merece respeito da nação brasileira, porque foi uma pessoa que rompeu dificuldades que jamais pensaria em vencer. Foi Deus na causa. Deus. Porque só a mão de Deus nos explica como isso aconteceu em uma sociedade tão sectária como a nossa, tão preconceituosa sobre todos os aspectos. Da pobreza, da negritude, da região e tudo mais. No Brasil é tudo na camufinha, é tudo camuflado, né? Mas a segregação existe e é violenta. O preconceito é violento. É muito difícil se entender como funcionam as coisas no Brasil, principalmente politicamente. Mas isso politicamente, socialmente no Brasil, essa história do preconceito é descarada. É descarada. E como consertar? Se nós temos um Congresso Nacional leniente, deviam aproveitar
o governo do presidente Jair Bolsonaro, que tem a melhor das intenções para ajudar a corrigir os vezes históricos e centenários do Brasil. Os vezes históricos e centenários do Brasil. Agora veja, o presidente da República, antes de ontem, firmou a cooperação do Mercosul com a União Europeia. Um achado para o Brasil, mas agora a mídia nociva quer encalhar esse acerto, esse contrato, colocando essa história do clima. Ora, o Brasil, historicamente, é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Não adianta essa Merkel, que foi agente secreta, que deve ter torturado muita gente. Dizem que ela foi agente secreta da República Democrática Alemã, da Alemanha comunista. Como é que ela vem querer ter moral de falar em ambientalismo aqui no Brasil, se eles lá usam um dos mais poluentes, que é o carvão, e lançam milhões de toneladas de fuligem no ar? O presidente Jair Bolsonaro deu uma resposta boa para ela. E alguns generais falaram que nós podemos dar lições para elas lá, em termos de ambientalismo. Que é isso? Ela agora quer ganhar popularidade escorando aqui na política ambiental do Brasil, né? Essa esperteza dela não colou e não vai colar, porque teve resposta e terá. Tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro é homem suficiente para ilidir, anote, para ilidir qualquer agressão ao Brasil. E isso que essa senhora falou, essa Merkel, foi um tipo de agressão. Dizer que ia ter uma conversa séria com o presidente Jair Bolsonaro, como se o nosso presidente fosse um subalterno dela. E longe disso. Nós precisamos da Alemanha do mesmo tanto que eles precisam de nós, ou até eles precisam mais. Meus amigos e minhas amigas, a vida política é uma vida complicada, cheia de nuances, porque temos muitas pessoas republicanas, muitas pessoas de direita, mas temos muito mais picaretas, tanto lá fora como aqui. Essa é a realidade. Meus amigos e minhas amigas, vamos todos nos focar nessas reformas necessárias, não só da Previdência, mas como a tributária, a reforma política, a reforma partidária. Meus amigos, tem muitas outras coisas que não são essas reformas que interessam muito. Por exemplo, o estado do Amazonas e o estado do Pará deveriam ser divididos não em estados como queriam, mas em muitos territórios, para irem se emancipando de acordo com a sua condição econômica adquirida. Temos também, eu vou repetir aqui, a questão econômica do Nordeste, a convivência do homem nordestino com a seca, no polígono da seca no Nordeste. Enquanto não resolvemos a questão do setor produtivo do Nordeste, não resolveremos os problemas do Brasil, porque lá os nordestinos precisam de empregos, precisam de funcionalidade econômica
para ter uma vida digna, e para isso, primeiramente, é necessário organizar a convivência do sertanejo, do polígono da seca, do semiárido. É preciso organizarmos a vida deles para conviverem com a seca dignamente. Não podemos esperar tanto. Agora mesmo, como já disse em outras mídias, em 18 e 19 tem chovido um pouco. Os açudes, os reservatórios têm recebido mais água. Mas não se iluda, a seca ali no Nordeste é ciclo e vem mesmo, já está chegando. Mas ninguém faz nada enquanto tem uma chuvinha. Porque seria nessa época que teremos que fazer alguma coisa para prevenir a catástrofe que vem logo, sem água nenhuma. Morre gente, morre os rebanhos, morre as plantações. Meu Deus, isso historicamente, centenariamente, e o Brasil não cuida, nunca teve uma só política, que atendesse o fundo dessa questão. Nenhuma política que atendesse o fundo dessa questão foi apresentada. Sendo que nós temos muita água no Nordeste. Nós temos um aquífero que vai do Piauí à Bahia, lotado de água, cá embaixo e o povo em cima, morrendo de sede. O poder central sabe disso, mas não faz nada. Gasta bilhões de dólares construindo estádios inúteis, onde políticos corruptos roubaram até encher os cofres, mas nunca pensaram em extrair a água desse aquífero, que é abundante, para ajudar a matar a sede do povo nordestino. Isso aí tem que ser feito em algum momento. Minha gente, temos que ter uma política, senhor presidente Jair Bolsonaro, uma política diferenciada para o desenvolvimento do Nordeste, sem ser entregue àquela casta que explora a região desde a colônia. Colocar pessoas confiáveis, militares de conduta ilibada para resolver esses problemas. Meus amigos e minhas amigas, quando se olha para o Brasil com um olhar crítico mesmo querendo vislumbrar, ver as coisas, a gente fica triste. Fica triste porque o Brasil tem um potencial inestimável. Veja bem, agora mesmo, em Alagoas, em Sergipe, foi descoberto gás natural que vai baixar o preço do gás para 50% do que está agora e vai tornar nossa indústria competitiva, porque o gás alimenta as indústrias. Vai deixar nossas donas de casa mais felizes, porque o GLP, gás liquefeito de petróleo, dizem que vai ficar 50% mais barata. Então isso é muito bom para a dona de casa, principalmente para a dona de casa pobrezinha, que rala para comprar um botijão de gás. Meu Deus do céu. Todos esses pobrezinhos, essas pessoas que vivem na dificuldade que vivem, são nossos irmãos. Agora muitos não consideram. Estão na bonança, conseguiram uma certa estabilidade e desconhecem a realidade do povo brasileiro e das regiões mais pobres. O egoísmo social, o egoísmo regional e o egoísmo individual no Brasil é muito grande. Para se ter uma ideia, o Brasil é o país do mundo, um dos países do mundo que concentra mais a economia, o capital.
enquanto uns ganham aí 50, 60 salário mínimo. O trabalhador que está ali limpando, ajeitando as coisas no escritório, na repartição, ganham miseravelmente um salário mínimo. Eu digo isso, meus amigos, porque sou advogado e advogo na área trabalhista e conheço a realidade. Inclusive a realidade triste dos terceirizados. Porque o governo paga uma fortuna para a empresa terceirizadora, mas o empregado lá na ponta, muitos, mas muitos poucos, ganham mais do que um salário mínimo. Para quem ganha um salário mínimo, o governo paga para o empregador terceirizado, no mínimo, uns 5. E de 5 salários, um só vai para o empregado, vai para o trabalho. E todos devem saber que o trabalho vem antes do capital. O trabalho é primazia. Em qualquer situação. Meus amigos e minhas amigas, temos que consertar muito o modo como é conduzida a política brasileira, principalmente a política econômica, que é de fazer dó. É de fazer dó. Então, meus amigos, hoje até falei bastante, feri muitos assuntos. O que venho fazendo, e na semana que vem, com a graça de Deus, farei novamente, e assim continuarei a minha saga aqui na Tribuna Política. Com a graça de Deus. Muito obrigado.